Os gafanhotos rosas realmente existem? Como pode um cabrito com 8 patas nascer em uma fazenda normal? É verdade que alguns gatos podem brilhar no escuro? Hoje eu vou responder essas perguntas e muito mais, porque nesse episódio eu vou mostrar os animais mais incríveis e raros que nascem uma vez a cada 1000 anos. Haverá muita coisa interessante para ver. Vamos nessa! Grilo gigante. Imagine fazer uma expedição em uma ilha pouco explorada e de repente topar com um gafanhoto gigante e assustador. Isso é exatamente o que aconteceu há alguns anos com um guarda chamado Mark Moffat, que descobriu essa incrível criatura em uma ilha da Nova Zelândia. Um grilo gigante weta, ou weta-punga, como os locais chamam esse inseto, atinge 7 centímetros de comprimento e pode pesar 70 gramas ou mais. Muito menos que o indivíduo extra grande encontrado por Moffat. Essa criatura viva nasce realmente uma vez a cada milênio. Os wetas devem seu tamanho impressionante ao fato de terem poucos inimigos naturais na ilha. Esse fato garantiu a eles um confortável nicho ecológico. Não se sabe até que ponto sua população poderia ter multiplicado. Porém, a atividade humana levou a uma diminuição da população desses bichos. Então, hoje eles estão ativamente protegidos, não só nacionalmente, mas também internacionalmente. Gatos que brilham. Esses gatos não foram criados pela natureza, mas pelo homem. E não há como discutir sobre a raridade de tal experimento. Os cientistas raramente arriscam conduzir experimentos tão ousados. Em 2011, os cientistas da clínica Rochester decidiram criar gatos que realmente brilham no escuro. Inicialmente, o objetivo do experimento era diferente. Os cientistas estavam procurando uma cura para doenças felinas fatais. Mas a introdução de anticorpos com o gene da água-viva nos embriões levou a resultados inesperados. À luz do dia, esses gatos parecem normais, mas quando estão no escuro, seu pelo e sua pele começam a brilhar. Você gostaria de um gatinho assim? Uma cobra com pernas. Sim, é isso mesmo. É raro, mas essas criaturas realmente nascem em nosso planeta. Essa história aconteceu em 2009, na China. Uma idosa quase desmaiou de horror ao ver uma cobra tentando escalar a parede de seu quarto. E não era uma cobra pequena. Tinha cerca de 40 centímetros de comprimento. Mas a mulher não fugiu. Ela tirou o sapato do pé e começou a espancar o monstro até que ele parou de dar sinais de vida. Após um momento de pânico, a mulher descobriu que a cobra tinha uma característica surpreendente, algo como um membro crescendo no meio do corpo. Certa de que ninguém acreditaria em sua palavra, a mulher preservou a cobra em álcool e começou a demonstrá-la aos curiosos quando solicitada. E foi só por isso que acreditaram nela. Para ser justo, não é a primeira vez que uma cobra com pernas foi encontrada, mas essas anomalias são extremamente raras. Mutações visíveis em cobras ocorrem apenas uma vez a cada 20 gerações. São boas e más notícias. Afinal, isso pode significar que em muitos anos a Terra será inundada por cobras de 4 patas. Cavalo marinho dourado. O que sabemos sobre cavalos marinhos? Esses habitantes subaquáticos costumam aparecer nos desenhos animados, mas é difícil de vê-los em seu habitat natural. A razão para isso é uma diminuição significativa na população desses animais incríveis. Muitos cientistas lutam para preservar a população dessa espécie. Mas recentemente um biólogo vietnamita conseguiu resultados verdadeiramente fabulosos. Muitos deles têm uma cor acinzentada, marrom ou amarelada. Mas as criaturas do biólogo vietnamita revelaram-se douradas. Ele passou muitos anos nesse estudo, fez mais de 20 tentativas sem sucesso e finalmente conseguiu. De acordo com jornalistas, o mesmo gene da água-viva que fazia os gatos de Rochester brilharem estava envolvido no experimento, após o qual nasceram 108 incríveis cavalos marinhos dourados. Crocodilo búfalo. Em 2015, os moradores de uma aldeia remota na Tailândia testemunharam o nascimento incomum e assustador de um estranho bezerro. E não era nem um bezerro, mas sim um cruzamento entre um búfalo e um crocodilo. É quase impossível de acreditar, mas o pobre bezerro nasceu coberto de escamas duras, muito parecida com a pele de um réptil. Até o focinho era alongado e muito semelhante ao de um crocodilo. Infelizmente, o bezerro não viveu muito. Morreu alguns dias após o seu nascimento. Os aldeões organizaram toda uma cerimônia fúnebre para ele, mostrando a incrível criatura para o público. Eles construíram um altar improvisado no qual colocaram o filhote e o acompanharam até sua última jornada. Embora o crocodilo búfalo e as outras criaturas de que falei sejam extremamente raras, elas ainda foram vistas pelo menos alguma vez. Mas agora dê uma olhada nessa criatura. Ela difere dos outros não apenas em sua aparência, mas também pelo fato de ter sido vista apenas uma vez. A autora da foto é uma mulher chamada Jéssica, que afirma ter conseguido capturar esse animal enquanto caminhava por uma floresta tropical.
Segundo ela, a criatura sumiu muito rápido, então ela não teve tempo de fazer um vídeo. É claro que ninguém na internet acreditou nela e chamaram sua história de fake. Mas o que você acha? Essa criatura realmente vive em alguma floresta tropical? Diz pra mim nos comentários e fique ligado, pois além disso existem muito mais animais interessantes e raros que valem a pena ver. Vamos nessa. Leitão de duas cabeças. É o tipo de história que você esperaria de tabloides ou pessoas que amam visitar lugares com altos níveis de radiação. Mas esse mutante com duas cabeças e 3 olhos apareceu em uma fazenda nas Filipinas. Filhotes de duas cabeças nascem quando o embrião se separa como na formação de gêmeos, mas não totalmente. Essa mutação é chamada de policefalia e infelizmente aqueles que apresentam essa mutação raramente vivem mais do que alguns meses. O leitão mutante nasceu em maio de 2020, durante um bloqueio imposto por causa do coronavírus. Como os tailandeses que exaltaram seu búfalo crocodilo, um fazendeiro local achou que o nascimento de tal animal traria boa sorte para a família, então ele trouxe o leitão para casa e tentou dar um cuidado especial. Os vizinhos vieram ver o animal em comum. Infelizmente, apesar das tentativas dos donos de salvar o animal, o bebê viveu apenas 4 dias e morreu. 8 patas. É possível um cabrito com 8 patas? Na verdade, pode. Não é um produto de engenharia genética, embora muitos dos que viram essas fotos suspeitem que o filhote nasceu por um motivo. Mas os genes de aranhas ou polvos não tiveram nada a ver com isso, foi a vontade da mãe natureza. Quando um cabrito com 8 patas nasceu na Croácia, os moradores das aldeias vizinhas fizeram verdadeiras peregrinações para ver o milagre com seus próprios olhos. O dono da fazenda onde nasceu o único bebê não ficou menos surpreso. Quando ele visitou a cabra para ver a prole, ele ficou surpreso ao encontrar a criatura estranha entre os cabritos mais normais. Ele ficou tão surpreso com o que viu que a princípio não acreditou no que estava vendo e pediu ajuda para um vizinho. Só depois que seu amigo chegou é que o homem se convenceu de que não estava ficando louco e chamou os veterinários locais. Eles chegaram à fazenda e após examinarem um animal, acrescentaram que o filhote de cabra de 8 patas também era hermafrodita. Especialistas acreditam que a causa da anomalia foi a fusão intrauterina de 2 cabras. O indivíduo mais fraco foi parcialmente absorvido por seu irmão e deu-lhe membros adicionais. Infelizmente, o cabrito nasceu muito fraco para ficar de pé. Gafanhoto rosa. Essa incrível criatura foi encontrada nos juncos perto de um pequeno lago, no Reino Unido. Nem é preciso dizer que sua coloração não lhe deixou passar desapercebida. A coloração rosa do inseto é causada pelo eritrismo, uma mutação genética rara em que a produção do pigmento normal é reduzida e a produção do vermelho é aumentada. O mais incrível é que o fotógrafo que postou as fotos da criatura na internet já havia visto um gafanhoto rosa antes. Ele já havia encontrado outro gafanhoto rosa no mesmo lugar. É inacreditável que criaturas tão incríveis continuem a nascer continuamente na mesma área com um clima bastante severo. Afinal, é muito difícil sobreviver na natureza com essa coloração. Qualquer pássaro notaria facilmente uma presa tão brilhante de uma altura qualquer. Conheça a cabra mais incomum que já nasceu nesse planeta. Alguns habitantes locais acreditam que ela seja divina. Fotos e vídeos da cabra rapidamente ganharam popularidade nas redes sociais. Usuários decidiram que a mutação fazia a criatura parecer um velho mal-humorado. E de certa forma eles estavam certos. Definitivamente há uma semelhança absurda. Mukesh Prajapap, o dono, postou um vídeo do animal aprendendo a se equilibrar e a abanar o rabo. Veterinários sugerem que a cabra tem um raro defeito congênito chamado ciclopia. É uma anomalia genética congênita na qual a simetria do corpo ou focinho do animal é afetada. Ao contrário de alguns dos heróis do episódio de hoje, a cabra com rosto humano se sente bem e não vai deixar esse mundo. O dono fica muito contente com esse fato. A mascote viva e tão invejada pelos vizinhos vai ficar com ele por muito tempo. Crocodilo albino. Acredita-se que existam cerca de 100 dessas criaturas no planeta, mas isso é discutível. É quase impossível encontrar répteis albinos na natureza. Sua cor branca e brilhante tornará impossível não só a caça, mas também o descanso na praia. Mas em cativeiro, esses crocodilos levam uma vida muito confortável sob a supervisão de criadores amorosos. Um ótimo exemplo é a fêmea Pérola. Ela chegou ao parque temático americano chamado Gatorland em 2009, aos 3 anos de idade. Como outros albinos, tem pele branca leitosa e olhos vermelhos. O parque oferece um ambiente confortável para o albino. Pérola mora em um pavilhão sombreado. Agora, a fêmea de 15 anos pesa cerca de 50 quilos, atingindo 3 metros de comprimento.
Entre as centenas de outros habitantes do parque, você pode ver vários outros crocodilos de pele branca. Mas quanto à pérola, a pele desse réptil se deve a outra mutação genética chamada leucismo. Isso é tudo, pessoal. Você já viu animais incomuns por aí? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.